Fala galera, vamos lá para a nossa parte 2 dessa aula sobre movimento circular uniforme. Na parte 1 dessa aula, a gente discutiu que o movimento circular uniforme, diferentemente do movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniforme não possui uma aceleração nem tangencial e nem uma aceleração centrípeta, tá? Então, não havia mudança nem no módulo da velocidade, nem na direção dessa velocidade. Então, aqui, a gente vai expandir o conceito de aceleração. Lá, a gente tinha, no movimento retilíneo uniforme, não havia aceleração. Então, o módulo e a direção da velocidade era igual em qualquer ponto que você analisasse a velocidade. No movimento circular uniforme, a gente sabe que apesar de não existir uma aceleração tangencial, ou seja, o módulo da velocidade ele não muda, existe o que a gente chama de aceleração centrípeta, tá? Que é o que faz com que o vetor velocidade ele mude a sua direção, tá? Daqui a pouco a gente vai analisar direitinho a questão dessa mudança de direção. Então, primeiro a gente precisa definir o que é aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial, ou o vetor aceleração tangencial, tá? Que a gente chama aqui de AT, é o vetor aceleração que causa mudança, tá? Mudança no módulo da velocidade, tá? Então, causa mudança no módulo da velocidade. Já o vetor aceleração centrípeta, tá? É o vetor que causa mudança na direção da velocidade. Na direção do vetor velocidade. Olha só. O nosso conceito de aceleração nos dava que era o quanto que a velocidade variava. Expandindo esse conceito de aceleração, a gente agora tem uma aceleração vetorial, que é a soma da aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? Então, a gente vai ter um vetor aceleração, que vai ser a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta, tá? Então, aqui, no caso do movimento circular uniforme, ele possui uma aceleração tangencial igual a zero, tá? Então, a gente apenas tem que a aceleração que tem no movimento circular uniforme é o que faz a aceleração centrípeta, que faz apenas com que mude a direção desse vetor. Então, a gente tem algumas propriedades para o nosso vetor aceleração centrípeta e para o nosso vetor aceleração tangencial, tá? Então, analisando o vetor aceleração centrípeta, ele vai ter módulo, por definição, o módulo desse vetor, o módulo dele vai ser a velocidade linear ao quadrado sobre R. Então, o vetor aceleração centrípeta tem esse módulo. Já o vetor aceleração tangencial, a gente tinha o seguinte, a gente tinha que a aceleração tangencial, ela era o quanto que a velocidade variava sobre um dado espaço de tempo. Então, esse seria o módulo deste vetor, tá? Então, essa é a primeira coisa que diferencia uma da outra. A segunda coisa que diferencia uma da outra é a direção, tá? Então, a direção do vetor aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, tá? Então, a gente tem sempre um vetor perpendicular à nossa velocidade, o vetor aceleração centrípeta. Já no caso da direção do vetor tangencial, ele é sempre, do vetor aceleração tangencial, é sempre tangente à nossa trajetória. Então, a gente tem
a direção tangente à trajetória. Ok? Aí o sentido. Qual seria o sentido desses vetores? A gente tem o seguinte. O sentido do vetor aceleração centrípeta é para dentro da curva, tá? Já já a gente vai ver um desenho. Então, o sentido dele é sempre para dentro da curva, tá? Para dentro da curva. Já o sentido do vetor aceleração tangencial, ele é o seguinte. Ele vai ser no mesmo sentido do movimento, tá? No mesmo sentido do movimento, se o módulo da velocidade for crescente, tá? Então, a gente analisou isso. Então, no mesmo sentido do movimento, no mesmo sentido do movimento, se V... Sim, como eu estava dizendo, o sentido do nosso vetor aceleração tangencial, ele vai ter o mesmo sentido do movimento se V for crescente em módulo, ou seja, se a velocidade ela for crescente em módulo. E ele vai ter sentido contrário ao movimento se ela for decrescente em módulo. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar é que a nossa aceleração centrípeta, ela pode ser dada em função da nossa velocidade tangencial também, tá? Então, aqui a gente tem a nossa aceleração centrípeta em função da nossa velocidade linear, tá? E aqui a gente tem a nossa aceleração centrípeta em função da nossa velocidade angular, ok? Como é que funciona essa aceleração nos tipos de movimento que a gente já viu até o seguinte momento? Então, no primeiro caso, o primeiro tipo de movimento que a gente viu foi o movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade dela não varia em módulo, não varia na sua direção. Então, a gente tem uma aceleração tangencial igual a zero, uma aceleração centrípeta igual a zero. Então, a gente tem uma aceleração vetorial total igual a zero. Isso no movimento retilíneo uniforme. Então, aqui a gente vê que o tamanho desses vetores, eles se conservam, tá? Porque a velocidade ela é a mesma, tanto em módulo, e eles possuem a mesma direção. Aí a gente tem o movimento retilíneo acelerado, o movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Que é quando a gente tem uma aceleração tangencial diferente de zero, ou seja, o vetor em módulo ele vai crescente porque o vetor velocidade está no mesmo sentido, a gente acabou de ver. Então, a gente tem uma velocidade crescente em módulo. Então, se a velocidade varia em módulo, a gente tem uma aceleração tangencial diferente de zero. Se a velocidade, ela não varia sua direção no movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado nesse caso, se não varia a sua direção, então a gente tem uma aceleração centrípeta igual a zero. Mas aí, a gente sabe que a aceleração total é a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Então, a gente vai ter uma aceleração total diferente de zero, tá? Então, a gente tem aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado ou uniformemente acelerado, tá? Porque o vetor aceleração tangencial está no mesmo sentido de V, tá? Então, a gente vê aqui a velocidade crescendo em módulo. Eu tentei desenhar vetores de tamanhos diferentes para vocês entenderem que ela cresce em módulo. A gente tem o terceiro caso, que é o movimento retilíneo retardado, que é o seguinte: quando a gente possui uma aceleração tangencial, há uma variação no módulo da velocidade, só que o vetor velocidade está no sentido contrário, o vetor aceleração tangencial, no sentido contrário ao nosso vetor velocidade. Então, a nossa velocidade ela está diminuindo em módulo. Eu tentei fazer vetores diferentes para vocês entenderem isso. Então, ela está diminuindo em módulo. E não possui alteração
na direção do vetor. Então, se não possui a aceleração na direção do vetor velocidade, a gente tem uma aceleração centrípeta igual a zero, só que a gente vai ter uma aceleração vetorial diferente de zero. Ok? Aí, a gente tem o nosso último caso, que é o caso que a gente está estudando do movimento circular uniforme. Isso eu fiz uma revisãozinha dos outros tipos de movimento para a gente comparar com o nosso movimento circular uniforme. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente vê que o movimento ele não possui uma aceleração tangencial, a aceleração tangencial é igual a zero. Ou seja, a velocidade, o vetor velocidade, ele não varia em módulo. Veja aqui que eu tentei fazer vetores de tamanhos iguais. O módulo dessa velocidade, V1, V2, V3, V4, ou em qualquer ponto que você analisar na trajetória circular, o módulo da velocidade vai ser o mesmo. Só que a gente vê que ele possui uma aceleração centrípeta, que é o que faz com que esse movimento ele seja circular. Porque aqui a gente tem o vetor velocidade, que é sempre tangente à nossa trajetória. Então, o que faz com que a direção desse vetor vá mudando o tempo inteiro, ó, para cá tá numa direção, outra direção, outra direção e outra direção. Então, o vetor velocidade, ele muda a direção. Se ele muda a direção, a gente tem uma aceleração centrípeta, tá? E ela sempre aponta, o sentido da aceleração centrípeta é sempre apontado para o centro da nossa trajetória, tá? Então, a gente vai ter uma aceleração total, uma aceleração vetorial diferente de zero no movimento circular uniforme. Recapitulando, aceleração tangencial igual a zero, módulo da velocidade continua igual em todos os pontos. A aceleração centrípeta diferente de zero, o vetor velocidade muda a direção em todos os pontos da trajetória, ok? Então, é isso, galera. Tenham todos uma boa tarde e falou!